E aí, pessoal, o suspense para o jogo contra o São José e uma caça ao X9, a divulgação das escalações do Grêmio citadas por Renato Portaluppi. É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora o recado é do Ativo, parceirão Ativo, sem contraindicação, totalmente natural, que você compra com desconto aqui na descrição do vídeo. O link que leva para o WhatsApp do Ativo para você comprar com um baita desconto. Ligue agora. Agora você vai encontrar pelo WhatsApp e vai ligar direto para o Ativo para você ter um descontão do Ativo e conseguir levar para sua casa essa pimentinha aí para relação, para você não falhar na hora H. Ativo. Você vai tomar e vai entender o que eu estou falando. Vale a pena. Tome e compre Ativo agora. Gente, vamos discutir algo que há muito tempo é objeto de conversas entre os treinadores, comissão técnica, jornalistas, público em geral, quem acompanha muito mais de perto as informações dos clubes de futebol, que é a divulgação do time e a preocupação das pessoas pela divulgação do time. O Grêmio já deu indícios que vai jogar no próximo domingo contra o São José com uma equipe alternativa. O Grêmio não vai botar para jogar seus principais jogadores. Eu vou citar o Luis Soares, que é o principal deles, e que já jogou as 3 primeiras partidas e que vai descansar no domingo. Isso o próprio Grêmio deu indício e o próprio Renato citou isso na última coletiva. Mas em determinado momento da coletiva, o Renato disse o seguinte: depois do meio-dia, liguem para o X9 que vocês vão saber a escalação. E ele fez isso num tom de brincadeira, de provocação, mas junto disso ele fez uma vírgula e disse: eu não sei como vaza isso aqui, a gente está atrás disso. Se a gente olhar, não é durante o tempo de Renato Portaluppi que as escalações vazam. Elas vazam sempre, desde sempre. Porque são muitas pessoas que ficam envolvidas numa situação dessa. Vou dar um exemplo. Um amigo de um jogador, um empresário de um atleta. E aí, tu vai jogar, não vai jogar? Como é que vai o time? Os jogadores sabem. E os jogadores não são só os jogadores têm família, os jogadores têm uma série de situação, os treinadores também, os dirigentes também. Isso é uma longa fila, muito difícil de tu avaliar. Não existe uma fonte das pessoas que tentam buscar informações sobre o time. Existem muitas fontes e existem inclusive análises muito bem detalhadas sobre isso. Hoje o Grêmio faz suspense para o jogo contra o São José. E isso acabou ganhando também uma pimenta nessa história. Porque o Grêmio mudou o treino do Grêmio seria no sábado pela manhã, passou a ser sábado à tarde. O Grêmio fechou o treino completamente, os jornalistas não vão ter acesso a nenhuma imagem, a nada referente ao treino do sábado, o que deixa também um pouco mais de suspense na relação com o jogo. A gente pode e deve fazer uma série de entendimentos e de avaliações sobre o que o Grêmio pode desenvolver e também como que a gente vê que o Grêmio vai jogar. Eu tenho aqui algumas convicções. A novidade do treino, por exemplo, desta sexta-feira, estou gravando esse vídeo perto das 8h30 da noite de sexta-feira, me preparando para ver o jogo do FPAM, o Grenal do FPAM. Talvez até faça algum vídeo depois ou amanhã sobre isso, sobre o Grenal do FPAM, que vai ter Gabriel Mack, por exemplo. Mas esse vídeo aqui já é em cima do que aconteceu no treino da tarde, que teve João Pedro, o lateral contratado. Eu tinha certeza, por exemplo, que iria jogar Tassiano, mas tem esse ingrediente do João Pedro. Então, o que podemos imaginar e como podemos imaginar? Para mim, a defesa com o João Pedro, ela pega um suspense, mas para mim vai Chapecó, vai Tassiano, Gabriel Martins, Bruno Uvini e Diogo Barbosa. Para mim, a defesa é essa. Depois vamos ver
se a minha análise está muito longe do X9, coisa que eu não tenho no Grêmio. Eu, quando divulgo a escalação, é muito mais em cima de informações muito do primeiro escalão e não de alguém que vaza a escalação. Aí vamos para os volantes, tá? Os volantes do Grêmio, o Grêmio vai jogar no 4-2-3-1, porque esse é o esquema. Então, o 1 do 4-2-3-1 para mim é Cristaldo, tá? Depois nós vamos voltar para os volantes, é Cristaldo. Então, Gabriel, o Grando, na lateral, Tassiano, Gustavo Martins, Bruno Vini, Diogo Barbosa. Uma pena não ir não jogar, né? Eu deveria jogar o Cuiabano, mas para mim vai Diogo Barbosa. Cristaldo ali é o meia. 2 volantes. Para mim, Lucas Silva e talvez até Darlan. Tirando um pouco os jogadores que estavam atuando, dá um descanso para eles e bota Lucas Silva e Darlan com Cristaldo. Guilherme, lá do lado o Gabriel Silva e lá na frente o Diego Souza. Para mim, esse é o time que joga 8h30 da noite de domingo. Nós vamos transmitir, é importante saber, uma jornada lá no canal do Baldaço, com o Bruno Volto, com o Lucas Weber. Nós vamos fazer uma grande jornada nesse domingo. A partir das 19 horas nós vamos acompanhar, mas aí nós vamos falar muito sobre isso. Amanhã de noite eu vou fazer um vídeo sobre o que está vazando, porque é interessante isso, essa análise, essa incomodação do Renato, que é um cara experiente, que é um cara que está muito leve nessa nova relação dele com o Grêmio, mas que fez essa provocaçãozinha. E isso também leva ao torcedor como é que é o bastidor, como funciona o bastidor, e o torcedor tem que ter uma análise também legal disso, porque é legal isso. Isso é legal, isso faz parte do folclore da bola. Vamos descobrir o time, não vamos descobrir o time. Vamos ser bem prático aqui. Teria problema nenhum tu divulgar o time que vai jogar contra o São José na terceira rodada do Campeonato Gaúcho com o time reserva. Vocês veem algum problema? É óbvio que não tem. Então, é muito em cima também desse folclore, desse grande folclore que é o futebol, esses grandes atos do futebol. Eu, particularmente, gosto demais disso e acho muito legal a gente conversar. Existe sim uma caça ao X9, que eu não identifico numa pessoa, eu identifico em muitas fontes, mas que o Grêmio, de alguma maneira, está incomodado com isso. O Renato deve ter, inclusive, pedido para os jogadores, pô, gurizada, vamos tentar não divulgar aí para deixar essa pimenta aí para mais um jogo do Gauchão, que vai ser ou vai servir para exatamente divulgar muito os jogadores que a gente ainda não viu, como Bruno Vini, como Cristaldo mais tempo, como Gabriel Silva, que são jogadores que ainda não atuaram de uma maneira mais forte para a gente poder olhar. Me parece que é essa relação e vai ser muito atraente esse jogo exatamente por isso. Até lá, caça ao X9. Vai vazar ou não vai vazar? Isso é que a gente precisa saber. Se vazar por aqui, eu conto para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.